que nos vieram oferecer. As célebres tulipas da Holanda. Exatamente. E o início do jogo, o árbitro da partida é o francês, o Sr. Barberin, e cá está o Benfica a sair, todo de branco, e logo um ataque. O Benfica jogava deliberadamente ao ataque, ainda era aquele esquema de 5 avançados. O Benfica já tinha José Augusto, Santana, Torres, Eusébio e Simões. E aqui sofria uma falta. Lá está Eusébio a preparar-se para marcar. Que era um especialista na marcação destas faltas. O Eusébio tinha realmente um dom. Agora houve ali uma simulação, foi um passe para um jogador que estava ali junto à barreira, e a bola já era uma jogada combinada, quando ele não rematava, colocava-nos em posição de poder retribuir-lhe a bola em andamento, no sentido de que ele fizesse o remate. Vindo embalado. E já a bola colocada lá no meio campo contrário, mas sem problemas para a defesa do Benfica, que tenta passar de novo para um ataque. Nessa altura o Cavém, depois de ter sido extremo esquerdo e de médio direito, já tinha recuado para a defesa direito. E era um elemento ali que dava toda a garantia naquele setor. Sim, o Cavém recuou para médio. Primeiro para médio. Foi o que eu disse, e depois passou para a defesa. E só depois, mais tarde, é que passa para a defesa direita. Mas neste jogo já... Com a saída do Serra e do Mário João, o Cavém então recuou para a defesa direita. Que é o caso de agora, não é? Não, penso que agora o Cavém não está a jogar a médio de ataque. A linha média era o Cavém e o Coluna. Não, mas também é bom não esquecer Santana, também. Santana jogava, vamos falar na linguagem antiga, o Santana era interior direito. Sim, mas dentro de um esquema, assim, formos de 5 claro, avançados. Que era também um organizador de jogo e jogava numa posição mais intermédia. Claro, mas neste ano já, com o Fernando Riera, houve algumas alterações de vulto na equipa do Benfica e houve um aproveitamento de muitos antigos avançados do Benfica. Repare-se que nesta equipa do Benfica, neste jogo, feito ao Feyenoord, além do José Augusto, do Santana, do Torres, do Eusébio, de Simões, também havia o Coluna e também havia o Cavém. Portanto, é uma equipa de características muito atacantes. O Santana era o terceiro médio. E agora ali uma bola bem metida para o ataque do Feyenoord, a partir ali com um perigo, o Kluivert, o homem que joga no eixo do ataque, a obrigar Costa Pereira a sair da sua baliza. Embora sem grande perigo, mas a informação do Feyenoord... Neste jogo o Cavém joga realmente a defesa direita. Neste jogo joga realmente a defesa direita. E vai o Benfica uma vez mais para o ataque. Com muita força e é o defesa Veldon a deixar para o guarda-redes Grafland, um dos melhores jogadores da equipa, guarda-redes do Feyenoord. Feyenoord que tinha chegado a esta meia-final com alguma dificuldade nos confrontos anteriores, uma vez que tinha passado sempre à tangente. Frente ao Servette da Suíça passou ao fim do terceiro jogo, ganhou 3-1, perdeu 3-1 e depois ganhou também 3-1 no jogo de desempate, e com o Vasas de Budapeste também 2 empates. Na terceira eliminatória, frente ao Stade de Reims da França, uma vitória por 1-0 e um empate a 1 golo. Portanto, aquele 0-0 em Roterdão, de alguma forma, não surpreendeu muito, já que a equipa mostrou ser muito cuidadosa no seu setor defensivo. Este Feyenoord, que agora vinha à luz mostrar as suas aptidões. O 0-0 lá em Roterdão tinha sido um bom resultado para o Benfica, face a tudo isto que o Feyenoord já tinha feito. Não é? Sim, sem dúvida. Aliás, era importante que nós, nos jogos fora, marcássemos uma posição que lhe dessemos depois... exatamente. Que nos desse margem para poder gerir depois o jogo na segunda mão. E normalmente as coisas aconteceram sempre de uma forma benéfica para o Benfica. O jogo
O 0-0 não foi um jogo fácil, foi um jogo bastante difícil, mas saímos com a moral de que o jogo na Luz seria realmente um jogo para ganhar, como aliás aconteceu. Aliás, nem sempre aconteceu isso mais tarde, claro, e até com equipas holandesas. Estou-me a recordar daquela vitória frente ao Ajax lá por 3-1 e depois na Luz perdemos 3-1 perdeu também 3-1 e fomos perder o desempate no estádio de Colombes a Paris, em que perdemos com... É o princípio da grande equipa do Ajax. Do Johan Cruyff, que estava a despontar nessa altura. Mas o Benfica teve ali o pássaro na mão, depois daquela vitória. É verdade. Em Amsterdão. Já nos estava a acontecer aquilo que tinha acontecido ao Real Madrid. São ciclos, não é? Das grandes equipas. São os ciclos que as grandes equipas têm. E que não se renovam na altura própria, ou porque, enfim, há várias situações que levam a decisões dos próprios dirigentes, em não ir renovando a pouco e pouco, porque os jogadores, quando começam a atingir a casa dos 30 anos, e jogadores em clubes que tenham uma competitividade bastante grande, o caso do Benfica, o caso do Porto, do Sporting, do Real Madrid, todas estas grandes equipas, quando chega aos 30 anos os jogadores têm realmente uma sobrecarga de esforço. E é bom que haja jogadores já na reserva para os substituírem, não é? Exatamente, para que se possa ir alternando a pouco e pouco nos lugares-chave, para que a equipa não sofra realmente uma mutação brusca. Mas nesta altura o Benfica tinha jogadores... Nesta altura ainda tínhamos realmente, claro... Para maravilhar a Europa. Ainda tínhamos, e realmente... Eu fiz 5 finais da Taça dos Campeões Europeus. Ganhei 2 e perdi 3. O Benfica aproximar-se mais da baliza contrária do que a equipa do Feyenoord, sem dúvida, mas o Feyenoord, como digo, sempre a apostar num esquema marcadamente defensivo e, como já dissemos, foi assim que conseguiu ultrapassar os anteriores obstáculos. Mais um lance de insistência por banda da formação portuguesa e sempre que a bola ronda ali ao lado direito é a vez de José Augusto dizer de sua justiça. José Augusto também refletia muitas vezes para o centro, não é? Eu comecei como avançado centro, do Barreirense, exatamente. Mas acontecia isso com alguma frequência, direita e centro, mas raramente lado esquerdo. Normalmente aparecia sempre como segundo ponta de lança, avançado centro, segundo avançado centro, hoje o chamado ponta de lança. E daí os muitos gols que marcou no Benfica e também os muitos que deu a marcar, é um facto. Mas os Augusto e os José Águas foram os grandes goleadores. Eu, durante a minha carreira no Benfica, ao serviço do Benfica, marquei 41 gols de cabeça. Isso é de facto obra. Porque nas jogadas pela esquerda aparecia normalmente sempre como segundo ponta de lança. Nos cantos estava sempre em posição e tinha realmente uma coisa invulgar, que era saltava muito bem, tinha um poder de elevação muito grande, não é? Isso, claro, permitir bater a defesa contrário e o próprio guarda-redes. Aqui está uma tentativa de resposta da equipa do Feyenoord, com Klaassen a deixar já para Ben Arce. Aí está, muitos assobios, naturalmente, a sublinharem esta iniciativa dos holandeses, mas a não colocarem em perigo Costa Pereira, que está até ao momento a ter uma noite tranquila. Vimos-lo há pouco apenas a sair da sua área para pontapear face a uma incursão do avançado Kluivert, mas pouco mais. A bola de novo a pertencer ao Benfica e a Eusébio. Cá está ele. Podia fazer um compasso de espera para deixar já para um companheiro e depois a desmarcar-se na expectativa do passe. Mas de imediato a formação do Feyenoord a recuar no terreno e a procurar não conceder espaços ao seu adversário. O que na altura não era muito habitual, isto é, o jogo era muito mais aberto aí há 40 anos do que hoje. As marcações faziam-se de forma diferente, não? Não tanto assim. Mas um bocadinho, pelo menos. Estamos a falar
numa época em que a Itália adotava o catenaccio. E o catenaccio não era mais nem menos do que um jogador livre no quadro defensivo. E havia marcações individuais, bastante. Agora, o que é que havia realmente diferente daquilo que existe hoje? É de que haviam jogadores que individualmente resolviam qualquer situação mais estreita. E agora o lance talvez mais perigoso até ao momento por parte da equipa do Feyenoord, um lance de Baumessa, ali numa incursão individual, depois a continuação por intermédio de Ben Arfa, e a bola finalmente afastada, mas a recuperação da formação do holandesa, cá está, agora a querer incomodar o último reduto benfiquista, tudo já prontamente sanado por cá vem, e já a equipa do Benfica a procurar partir para a resposta, não consegue, nova interseção, aqui está o Feyenoord na insistência, e não há dúvida a equipa do Feyenoord a vir à luz, a tentar aqui discutir o resultado com o Benfica. Sim, sim. E durante esta primeira parte discutiu, não é? Bom, naquela altura jogava-se mais na marcação à zona. As equipas na Europa, com exceção das equipas italianas, jogava-se mais na marcação à zona. E havia... E é por isso que havia, às vezes havia espaços... Claro, e esses espaços normalmente eram conquistados pela capacidade individual e a inteligência de jogo. Dos componentes das equipas, que era aquilo que o Benfica tinha, era jogadores com grande inteligência de jogo, na decisão final. E também o tal automatismo de que hoje tanto se fala, com tantos anos a jogarem juntos, aquilo já saía quase de olhos fechados. Claro, isso ao fim de uns anos nós já sabemos. Bom, e também tínhamos treinos para a prática, porque o Bela Gutmann nesse aspecto veio realmente trazer uma metodologia que na época foi bastante benéfica, não é? Por exemplo, os meus centros tirados, como diziam, à régua e ao esquadro, eram também bastante treinados. Lembro-me perfeitamente que nos treinos da quarta-feira ele insistia precisamente nos passos longos de 25 metros, em que eu corria junto à linha, o Santana metia a bola e eu junto à linha, com a bola em andamento, eu fazia 25, 30 centros, todos eles, até que mecanizei, e isso evidentemente que era colocar a técnica na velocidade, não é? E teremos a ocasião de ver isso em próximos programas dedicados ao Benfica europeu e também a Bela Gutmann, em que se vê de facto a capacidade de Augusto na forma como arrancava no seu flanco e conseguia ou marcar golos ou dá-los a marcar para os seus companheiros mais bem colocados. Através de uma velocidade estonteante, temos que reconhecer, arrancava ali e conseguia ultrapassar o defesa contrário, para depois ganhar o espaço para solicitar o Águas primeiro, depois o Torres, muitas vezes o Eusébio, enfim. Cá está, mais um lance e ali a ganhar o pontapé de canto. Houve aqui agora um período de maior somo por parte da formação holandesa, nada que, enfim, tivesse preocupado muito o Costa Pereira, mas, enfim, era a prova de que o Feyenoord não se entregava. Os holandeses tinham realmente uma capacidade atlética muito boa. Por conseguinte, eram, nesse aspecto, realmente uma equipa bastante difícil. Porque jogavam mais em força do que propriamente grandes tecnicistas. Mas era importante que o Benfica marcasse cedo. Aliás, é sempre importante que se marque cedo ou tarde, o golo é sempre bem recebido. Mas perante estes holandeses que prometiam tantas dificuldades, seria interessante para acalmar as hostes que o Benfica marcasse cedo. E o Benfica está a fazer por isso, mas o Feyenoord está a atender-se bem. E era uma equipa que partia bem pelo contra-ataque. Este é o lateral esquerdo, Kair Mat, a não resultar, a bola a ser recuperada pelo Benfica. E aqui está. Este é o Eusébio. E grande jogada agora, sim, cabeceamento. E a defesa cabeceamento meu. De Grafland. Quando alguém surge no lado direito, o Augusto transita logo para o eixo do ataque, não é? A tal
a tal variação de que falávamos. Primeiro quarto hora de corrida, 0-0, mas aqui foi o lance talvez mais perigoso, porque aquele que obrigou o guarda-redes a fazer uma defesa. Já vimos ali algumas aproximações perigosas junto a uma baliza e a outra, mas este foi o tal lance que podia ter dado gol. Excelente intervenção de Grafland ao seu cabeceamento e o resultado a manter-se. Agora um fora de jogo assinalado Bergholtz, o homem que surge aqui no lado direito. E marcado por jogador holandês, marcado por Fernando Cruz, que jogava como defesa esquerdo. Aqui está ele. O jogador também, não vou dizer que seja intratável, mas duro. O Fernando Cruz não deixava assim, não dava grandes hipóteses aos seus adversários diretos. O Cruz era um jogador que, para além de ser um jogador viril, era um tecnicista por excelência também. Ali apareceram dois jogadores do Feyenoord, numa zona ali central. Meio campo, uma zona de meio campo. Uma zona de meio campo com pouca vigilância, pelo menos momentânea. O meio campo jogava com o Santana e com o Coluna. E jogava eu, o Eusébio, o Torres e o Simões. Mas, claro. Quando éramos atacados, pelo flanco onde ocorria essa situação, ou era o Simões, ou era eu, que fechávamos ao lado do médio. E normalmente faríamos um 4-3-3. Portanto, nunca havia um esquema rígido por parte do Benfica? Não. Aliás, já muito que estava abandonado. A equipa do Benfica nunca jogou com 4 médios, num 4-4-2 e com 2 atacantes. Nunca jogou em que a linha média fosse realmente composta só por jogadores médios, isto é, naquela função. Exato, havia jogadores que se adaptavam a esse lugar, não é? Os extremos, conforme as eu contingências e o Simões, e primeiramente eu e o Cabem, era quem fazíamos aquilo que se chama hoje os médios alas. Isto é, quando defendíamos, fechávamos ao lado dos médios, e então sim, ficávamos com um 4 de meio campo. Mas quando atacávamos, abríamos sobre as laterais. Então alargavam a frente de ataque? Evidentemente, alargávamos a frente de ataque. Quando era pelo lado esquerdo, normalmente eu aparecia sempre como segundo ponta de lança. E isso implicava uma excelente condição física. Claro. Para andar nesse vai e vem constante. Já nessa altura nós jogávamos a dar apoio ao defesa do nosso flanco, não é? Só que tínhamos realmente uma capacidade individual muito boa, que nos permitia fugir às marcações e sobrepor-se sempre aos adversários, mesmo que fossem europeus credenciados, como é o caso deste Feyenoord, que está agora a insistir, mas que continua a não conseguir. Eu penso que neste jogo o Feyenoord teve estas fases de jogo com alguma ascendência, dado realmente a robustez física dos seus atletas. E, claro, também, mas fundamentalmente, a força física. E está agora um belo remate e a defesa de Costa Pereira, também a primeira vez o Costa para além de todas as coisas que tinha, era um jogador que nos dava realmente uma autoconfiança bastante grande. Mas aliás já tinha sido assinalada a falta do dianteiro, talvez por deslocação, de qualquer maneira não deixa de merecer este registro, o primeiro remate à baliza, a encher o pé, o jogador holandês, e Costa a corresponder com uma boa defesa. E vai o motor era o Coluna, não é? Sim, o Coluna também era um dos grandes jogadores. E aqui está, este remate e agora o gol. O primeiro gol. O primeiro gol do jogo do Benfica, o gol do Eusébio, ali a aparecer, meio ao seu jeito, na recarga, e a fazer o 1-0 para a equipa do Benfica. E era a loucura no Estádio da Luz. Não temos aqui o chamado replay, a repetição do lance, porque na altura não havia, e nós respeitamos o tempo e não estamos aqui a aplicar tecnologias de agora.
o gol de Eusébio a dar vantagem finalmente ao Benfica no jogo e também na eliminatória, dado o 0-0 da primeira mão. Agora com este 1-0 e face àquilo que já tinha acontecido, mais ainda se enraizava a ideia de que o Benfica ia passar mesmo, não? Não, havia realmente... O que é que pensou nesta altura? Não, havia, claro, o que lhe posso dizer depois destes anos todos é que nós tínhamos uma alta confiança perante o jogo que realizávamos com este tipo de adversários, não é? E sabíamos que no Estádio da Luz, mais minuto, menos minuto, que haveria de aparecer o gol. E aqui estava a confirmação disso mesmo. O Benfica adiantasse o marcador e por isso já havia uma grande confiança antes do jogo, quando havia 0-0, então com 1-0 essa confiança aumentava naturalmente. Mas havia que estar sempre também atento a este Feyenoord. Não, havia realmente uma enorme confiança nos recursos da equipa. Finalmente a bola a chegar ali à marca de canto e é Baumeister a marcar, a bola já a ser devolvida. Cá está o Simões a dar cobertura ao flanco. A vir cá atrás nestas alturas de cantos e livres, enfim, quando a bola está na posse do adversário. E o Benfica nunca fazia, nunca usava aquele expediente de tentar reter a bola e passar o tempo quando estava na posição de vencedor? Sim. Quando queríamos ter o adversário no nosso domínio, era isso que fazíamos, a chamada circulação de bola. Mas ainda era cedo para sim, com isso, certeza não? que sim. Quando tínhamos o resultado garantido, então era o espetáculo, porque a bola passava por todos os jogadores dos setores. Inclusive vinha o Costa Pereira e saíamos. Sempre a passar a bola. Algumas vezes. Bastantes vezes fazíamos isso. Mas nunca com o intuito de humilhar o adversário, mas sim de lhe tirar a iniciativa de jogo. De o fazer quebrar animicamente. Mais do que a iniciativa de jogo era efetivamente quebrá-los animicamente. Que eles sentissem realmente a nossa superioridade. Mas neste jogo e nesta altura não se recorda que o tivesse feito, não? Não, nesta altura não. Nesta altura ainda estávamos naquela fase de querer marcar o segundo gol para garantir a eliminatória. Como em todos os tempos, um gol sofre-se de um momento para o outro. É a inspiração do jogador, é a criatividade que poderá fazer um gol a 20, 30 metros. A qualquer momento pode surgir um gol. A qualquer momento pode surgir um gol. Embora nesta altura o golo fora não valesse a dobrar em caso de igualdade, como agora acontece. Quer dizer, se o Feyenoord agora empatasse, as equipas ficavam em igualdade e o Feyenoord não ficaria em vantagem por isso. Nada. Portanto, não havia esse perigo, mas mesmo assim era bom que esse golo não surgisse mesmo. Mas, e nessa altura, isso não existia, porque havia o conhecimento das próprias entidades do futebol de que existia realmente, naquela década, existiam valores superdotados para o futebol. Quando isto passou... Como é o caso agora aqui do Simões, agora, depois desta jogada pelo seu flanco, não é só o Zé Augusto que está a fazer uma grande exibição. Aqui do lado contrário, o Simões também... Sim, o Simões era um diabólico. O Simões era um jogador que era um rato mica que fazia as coisas mais mirabolantes e que dava... Tinha umas características realmente extraordinárias. Mas queria eu dizer de que, com a passagem dos anos, com o desaparecimento dos valores individuais, o futebol tornou-se um futebol bastante mais difícil, por isso mesmo. E então, os sistemas defensivos que começaram por aparecer no futebol fez com que as entidades do nosso futebol, a nível da UEFA, criassem este tipo de alterações para poder promover
o próprio jogo. E para evitar que muitas eliminatórias tenham que ser discutidas ao terceiro jogo. Há uma coisa que é importante e que nós tenho que realmente fazer um parêntese, é que isto da evolução do futebol não depende só da nova metodologia do treino ou da evolução dos próprios jogadores. Depende muito e fundamentalmente das equipas de arbitragem, na aplicação da lei, na defesa do próprio espetáculo, na defesa do jogador tecnicista, em que, e hoje assistimos aos jogos do nosso futebol, em que saímos de um campo de futebol, mesmo ganhando, altamente contrariados, porque existe, para além da virilidade, a roça à violência. E, portanto, acha que hoje a arbitragem não cumprirá a preceito do seu papel, pelo menos em relação aos Sim, eu penso e tenho a certeza de que há realmente uma falta de critério na aplicação da lei, na defesa dos princípios que são os jogos de futebol. Mas acha que há muita tolerância também? É? Há bastante tolerância por parte das equipas de arbitragem. O que nesta época não existia. Acha que os árbitros eram mais rigorosos? Eram mais criteriosos. Talvez porque a grande maioria deles tivessem sido jogadores de futebol e no próprio momento têm realmente uma capacidade de poder analisar e ter o sentimento próprio da falta, que eu penso que é isso que falta hoje à maioria dos árbitros. É que... Agora aqui um lance de muito perigo, mais uma vez, junto à baliza de Grafland, ali a aparecer Torres e também Eusébio, no fim de contas, jogadores mais adiantados do Benfica, mas o Sr. Barberran, já que estamos a falar do árbitro, recordo que quem dirigiu esta partida foi o francês Barberran, um árbitro muito prestigiado na altura, que só podia ser um árbitro de grande prestígio para dirigir um jogo da meia-final, segunda mão, da Taça dos Campeões, não era um árbitro qualquer. E havia realmente árbitros extraordinários, como existem hoje. Não quer dizer que hoje não tenhamos bons árbitros. E de facto temos bons árbitros também, a nível nacional e internacional. Mas haverá essa pecha que o José Augusto agora referiu, de alguma excessiva benevolência e a tal falta de critério de que se refere, ou agora um pouco rigoroso, logo a seguir nem tanto, e isso acaba por se refletir no desfecho do jogo. Nós hoje temos realmente jogos que têm 60 e tantas faltas. Mas isso a culpa também é dos jogadores, não? Não, a culpa é dos árbitros. Também dos árbitros, mas... Os jogadores só as cometem porque lhes é permitido. Eu não posso, no futebol de hoje, não posso admitir que um jogador que fez 16 faltas durante o jogo, que tenha só tido um cartão amarelo. E muitos deles, às vezes, nem um cartão amarelo têm. Quer dizer... Nesta altura, uma vez que o José Augusto era extremo-direito e o José Augusto também nunca foi alvo de marcações duras, violentas mesmo. Sim, com certeza. Também fui, mas eu tinha... E achava que eles eram bem castigados? Eu tenho a impressão não tenho certeza, que havia muito mais respeito pelos próprios jogadores naquela época do que existe hoje. Repare, a nossa equipa era tudo portugueses. A maioria dos jogadores do nosso futebol eram todos portugueses. Claro que havia estrangeiros, claro que havia, mas não tanto como aquilo que se faz sentir hoje. E parecendo que não, isto também é importante. Isto também é importante. Porque nós assistimos hoje em equipas a falta de respeito do próprio jogador para consigo próprio. Na atitude que tem em relação ao adversário. E isso é uma coisa que os árbitros não podem tolerar de maneira nenhuma. É aqui que eu chamo a atenção, porque o árbitro é realmente a principal personagem no jogo, na defesa do espetáculo. Passa fundamentalmente pelo árbitro.
Mas estes jogos que se aproximavam já muito da final, portanto eram jogos cada vez com um grau de dificuldade maior, tinha aqui e acolá alguns episódios, se calhar, que marcaram, como apesar do jogo em Viena, na primeira edição da Taça dos Campeões, que até nem chegou ao fim, por exemplo. Mas que zílias houve sempre, não é? E neste jogo, recorda-se se houve algum momento menos agradável? Não, não tenho ideia absolutamente nenhuma e creio que o jogo terminou realmente sem problemas maiores. Num clima de festa para nós, mas de compreensão e de aceitação pela derrota por parte do Feyenoord. Quer dizer, não, de maneira alguma houve qualquer, até mesmo da parte dos holandeses, que depois se retiraram no seu cruzeiro de barco para a Holanda, houve realmente uma festa extraordinária. Uma festa até ao fim. Houve agora ali uma entrada... Não, mas essa claro. É claro, em todos os tempos existiu. Não é por isso que deixará de... Agora, tem que haver, havia realmente um princípio de respeito muito mais evidente do que existe hoje no futebol. Poderiam dizer os tempos são outros. Se calhar até nos tempos perderam-se valores que não se deviam ter perdido, não é? Todos nós sabemos que já se passaram várias gerações depois da nossa e que o futebol veio, mais a partir da década de 80, veio começando a perder qualidade. Vimos agora mais um lance de perigo. É sempre um perigo quando a bola pingava ali na zona frontal e um tal Torres se elevava com aquela estatura toda que nós sabíamos e a pôr em perigo, mesmo que os defesas contrários fossem também altos, mas a causar perigo à defesa contrária. Cá está, mais um lance que pode ser perigoso, vamos ver como é que não haverá um remate de longe, mas sempre que a bola vai ali para aquela zona onde o Torres pontifica, claro que o gol pode sempre acontecer, não é? Havia sempre essa Torres, pela sua estatura, era realmente um quebra-cabeças posto de defesas centrais, porque ele jogava ali mais plantado naquela zona e... Mas os extremos, os Augusto, sim, claro. Visava já o Torres, tentava colocar a bola para a cabeça dele. Exatamente. Porque treinávamos essas situações. É claro. Essas situações eram treinadas. Eu lembro-me perfeitamente quando o Torres chegou ao Benfica. Chegou comigo, no mesmo ano em que... Veio do Torres Novas, não é? O Torres veio do Torres Novas e o Torres tinha um tio que tinha sido jogador do Benfica. E fui treinar ao Belenenses, teve uma semana no Belenenses e mandaram-me embora. Sob o argumento de? Sob o argumento de que o Torres naquela altura tinha 1,90 m e tantos e era um rapaz novo, magro, não tinha uma fisionomia muito... talhada para o futebol? Muito talhada para o futebol. Pronto. E não ficou. E o tio dele, o Francisco Torres, que tinha sido jogador do Benfica no tempo do Vítor Silva, do Valadas, levou-o ao Benfica. Falou com o Caiado, está bem, traz lá o homem. E o Torres esteve lá também 15 dias a prestar provas. Aí está, mais um lance de ataque, Eusébio Torres, ali, o tal Torres de que estamos a falar, e agora parece que não ficou contente com o adversário, ali... E cá está o árbitro ali a chegar com toda a autoridade e a separar os dois jogadores. Claro. E ao fim de 15 dias tinha que haver uma decisão sobre a permanência ou não dele no clube. E lembro-me perfeitamente o Bela Gutmann dizer para o Caiado: Caiado, não, deixa Grandota aí. Grandote? Grandote. Deixa Grandota aí, vais ver que ainda vamos ter grandes satisfações com ele, e assim foi. E então o Torres foi inscrito no Benfica, e antigamente havia as reservas que jogavam aos sábados. E o Torres foi jogar contra o Arroios, e no primeiro jogo marcou 9 golos pela reserva. E depois jogou contra o Sacarvenense, salvo erro, marcou mais 6. E então
o Bela Gutmann dizia: senhor, vai ser um grande marcador. Isto está agora uma boa defesa de Costa Pereira, também está a jogar, para quem estivesse distraído. De facto, a equipa do Feyenoord não se aproxima muitas vezes da baliza do Benfica, mas quando se aproxima já causou algum perigo. Um belo remate foi de Bernard, um ataque cruzado, mas Costa Pereira atento a defender. Depois o Torres surgiu ali no Benfica a fazer muitos gols, mas tinha alguma dificuldade em surgir na primeira equipa, uma vez que estava lá um senhor chamado José Águas. Com certeza, e nunca foi titular, enquanto o Águas lá teve, nunca foi titular. Mas houve sempre o critério do acompanhamento, e o Torres teve sempre uma fase de progressão à medida que os anos foram passando e que não foi titular na primeira categoria, mas fazia alguns jogos, lembro-me, nos particulares, e era normalmente suplente. Porque na altura não havia substituições, ninguém se equipava, equipavam-se os 11 só. Mas passou a fazer parte do acompanhamento da equipa. E lembro-me perfeitamente de que ele foi progredindo. Teve realmente, e quando veio o Riera, e já 4 anos depois, o Zé Águas retirou-se e ele entrou logo diretamente e passou a ser um avançado centro, digamos, indiscutível. Indiscutível. E foi tudo aquilo que nós sabemos no futebol português, não é? De facto, um grande goleador. E aqui há a expectativa também de chegar ao seu golo. Ainda não marcou. Como se sabe, neste momento o Benfica vence por 1-0 com um golo de Eusébio aos 19 minutos. E sim, mas tínhamos um jogo Simões, totalmente controlado. Mais uma vez, Simões aqui a fazer a tal, dar a sua ajuda ao flanco esquerdo no apoio a Fernando Cruz. E agora, tentativa de colocar a bola lá na frente. E Raul Machado. Mas mal. Já agora, para dizer que no eixo da defesa estão o Raul Machado e o Humberto Fernandes. Não confundir com o Humberto Coelho. Às vezes a referência do Humberto só não chega, é preciso saber especificar. O Humberto Fernandes também foi um central que durante alguns anos pontificou na defesa do Benfica. Esteve na final também ainda de 68, a tal final do Manchester United, onde as coisas não correram bem à defesa do Benfica, sobretudo no prolongamento, como é sabido. E ele esteve no segundo golo do Manchester. Mas aí teve pela frente um gênio chamado Jorge Dest, que lhe roubou a bola. Outros jogos, outros tempos, também foram 5 anos depois deste jogo. Estamos ainda a ver o Benfica Feyenoord. Nós assistimos à evolução de duas grandes equipas no panorama do futebol europeu. Após a década do Benfica, que foi realmente bastante brilhante, e aqui para não fugir à regra, levei uma cacetadazinha e enrolei-me ali na relva. Mas não foi assim tão grave quanto Não, eu tinha normalmente... Quantas queixas deixavam-se pôr? Eu era um jogador rápido e fugia muito ao choque. E às vezes tinha que ser travado para não causar muita moça, não? Mas eu dizia que houve 2 equipas que se solidarizaram connosco. Foi o Ajax com o Cruyff, com aqueles jogadores, o Nice, e foi o Manchester. Foi o Manchester do George Best, do Bobby Charlton, do Dennis Law, jogadores que eu mais tarde tive o privilégio de jogar com eles em 2 seleções europeias da FIFA UEFA. Sim, mas de facto o Benfica não teve sorte com o Manchester das vezes que defrontou? Não, as vezes que defrontámos o Manchester, e aqui estou a ser repreendido porque me deram um toque e eu não gostei nada do toque que me deram. E mais uma vez... Estava-lhe a responder em francês, claro. E mais uma vez o árbitro ali a surgir rápido. Sim, com certeza. E levou um toque e depois respondeu. Claro. Então, este tipo de reações todos nós temos, não é? E daí o livro para a equipa do Feyenoord.
Mas dizíamos que, frente ao Manchester, a equipa do Benfica não foi feliz porque apanhou essa formação no seu auge, não é? Apanhámos. Não só na final de 68, como também naquela eliminatória em 66, em que as coisas não foram nada bem. Em que perdemos 5-1, perdemos 5-1 na Luz e tínhamos perdido 3-2 em Manchester. Essa foi a maneira para esquecer, essa do Estádio da Luz? Essa do Estádio da Luz é a pior recordação. Há duas recordações que eu tenho na minha vida desportiva que foram realmente muito trágicas. Foi essa? Essa, não pela derrota, mas pelo acontecimento que se deu durante essa semana, em que antecedeu o jogo, em que o meu melhor amigo faleceu. Era um amigo de infância, vivemos sempre juntos e terá pesado no ânimo? Pesou bastante. Pesou bastante, foi talvez das piores exibições, porque eu não tive a oportunidade sequer de estar no funeral dele, de me despedir dele, e senti bastante a morte dele, que nem treinei, fiquei de cama. O Belo Gutmann não me permitiu que eu tivesse ido ao funeral. E a outra foi realmente aquele dia trágico da morte do Luciano no Estádio da Luz. Foram realmente duas... Em dezembro de 65? Exatamente. Foram realmente podia ter sido ainda dois pior. Acontecimentos que me marcaram bastante na minha carreira desportiva. Mas enfim, a vida continua. E voltamos então ao Benfica Feyenoord, com a formação do Benfica ali a marcar preponderância logo à entrada do meio campo contrário. Bom trabalho de Simões a furtar-se um adversário, a meter lá na frente para surgir alguém, mas a bola ali quase a chegar à linha de fundo. Mas um bom trabalho de Simões, nunca se sabe para que lado é que ele pode escapar-se, agora refletiu para o centro. Era um jogador que alternava bastante, era um jogador muito imaginativo. O que é que com o decorrer dos anos nós fomos nos habituando a essa panóplia de movimentos e de criatividade. Aqui está ele de novo. Que já sabíamos quando ele arrancava daquela forma, já sabíamos normalmente onde é que ele ia colocar a bola. E agora aqui uma perdida do ataque do Benfica, não? Depois de uma boa jogada. Não apareceu ninguém a empurrar a bola lá para dentro. Bela jogada de ataque agora da equipa do Benfica. Iniciada em Simões, depois o centro, do lado esquerdo. Tudo perfeito. O Mato depois a sair ao lado. E houve um desvio também de um defensor do... E aqui está. Feyenoord, e cá está. E aqui está simples. Canto, Torres a fazer bola na 2-0. Cabeça. Porque o Eusébio do lado esquerdo marcava todos os cantos assim. O Peter Grafland diz que lhe fizeram falta. Mas naquela altura o contacto com o guarda-redes era permitido. Mesmo na pequena área? Mesmo na pequena área. Aliás, o terceiro gol de Portugal à Hungria na fase final do Mundial de 66 também é um canto do Eusébio na cabeça do Torres, ao segundo posto. Terceiro gol à Hungria. Depois dos 2 gols de José Augusto. Pois, aliás, também foi de canto que o Eusébio marcou. Muitas discussões agora dos jogadores do Feyenoord, continuam a protestar alegando que houve falta de José Torres sobre o guarda-redes Grafland. Aqui era o princípio do sentimento que eles tinham de que a eliminatória estava perdida, não é? Foi sobre os 45 minutos da primeira parte. A escasso minuto do final, 0, era já uma margem confortável. E agora alguns problemas que o jogo não teve até aqui, mas de facto o inconformismo dos holandeses é evidente.
equipa do Feyenoord anunciado um pontapé livre. E está o Costa. E Costa para à vontade a recolher. Pela sua... E o final do primeiro tempo. 2-0 para o Benfica. E eu penso que aqui sim, aqui já nós sentíamos realmente que E a coisa estava mais ou menos a garantida. eliminatória estava mais ou menos garantida. E cá estamos para a segunda parte do jogo, festa nas bancadas da Luz, com 2-0 ao intervalo. De facto, como já vimos e já dissemos, uma vantagem muito que dava uma grande tranquilidade à equipa do Benfica. E também, como já foi referido, a obrigatoriedade das equipas manterem os mesmos 11 não propiciava qualquer revolução numa ou noutra equipa. Acho que eram os mesmos jogadores, não havia alterações a menos que houvesse alterações de posicionamento dos jogadores, isto é, que a equipa holandesa pudesse surgir mais adiantada no terreno, em busca do golo que lhe pudesse ainda dar a hipótese de discutir o desfecho. Mas com certeza que o Benfica também saberia depois reagir a isso. E cá está, os primeiros momentos com a equipa do Feyenoord ali a tentar aproximar-se, mas só pela certa, uma equipa ainda a trocar a bola, ainda longe da baliza de Costa Pereira. Nestes momentos iniciais é bom sempre ver em que é que param as modas, como é que as equipas estão posicionadas no terreno, qual é a sua predisposição. A equipa da casa procura agora o ataque. Uma má entrega, mas também depois um passe sem conta. Antigamente podia-se atrasar para o guarda-redes e ele Recolher a bola com as mãos. E hoje essa lei foi alterada. E bem. Porque propiciava muito o antijogo, sempre o espaço para o guarda-redes. Agora pode-se passar para o guarda-redes, mas como se sabe, tem que parte jogar superior a bola com os pés. E eu penso que o futebol, que não deverá sofrer grandes alterações, tem contudo uma, a partir de determinada zona do terreno, que não se deveria poder passar a bola ao guarda-redes. Mas enfim... Era ali um holandês a não gostar de uma falta sobre si cometida. Os jogadores a mostrarem já algum nervosismo, já víramos isso no final da primeira parte. Isto o Benfica a procurar ali acercar-se à baliza de Grafland. Excelente ali o corte do defensor Cry, a ceder canto e marcado à maneira curta. Bola bem virada ali para a área do Feyenoord, já a bola rechaçada, a ser recolhida por um jogador do Benfica, ali no meio, mas também há ali um excelente policiamento por banda da defesa do Feyenoord, procura depois passar para o ataque. Aí é que são maiores os problemas para a equipa holandesa. Consegue, de facto, opor-se bem na sua defensiva, cria ali imensas dificuldades aos avançados do Benfica, mas depois, quando o Feyenoord procura passar do meio campo para a frente, é que são elas. Não consegue fugir ao espartilho bem montado pelo meio campo e defesa encarnada. Neste jogo jogou toda de branco. E daí o 0 que ainda registra no marcador esta formação do Feyenoord, apesar das tentativas. Cá está mais um lance em que se prova a capacidade da formação portuguesa. Antecipação também, uma boa arma para ganhar a posse de bola. E repare, normalmente jogávamos a bola de primeira, porque a defesa do Feyenoord estava muito bem composta. Aliás, sempre foi a panagem de todos os tempos. É mais fácil destruir que construir. Aos atacantes compete-lhes marcar os golos, mas às defesas compete-lhes a ganhar os campeonatos.
Aqui há uma obstrução clara. E já ia ali um holandês decidido a ajudar o adversário, neste caso para que ele se levantasse rápido, para que não demorasse tanto tempo. De facto, a equipa do Feyenoord já a evidenciar alguns sinais de nervosismo perante o resultado. O árbitro já assinalar uma falta. E a bola a pertencer à equipa do Feyenoord, que ia procurar partir para o ataque por Claessens. Deixar para Kraermat. Novo passo para o seu companheiro, mas depois a bola não chega lá, é esse o problema. O Benfica muito bem na sua defensiva, agora o Feyenoord a ganhar de novo a bola. E sempre um benfiquista no lance, a antecipar-se e a desviar, nem que seja desta forma, como vimos agora, sem contemplações, mas também dá, sempre que a ocasião a isso aconselha. O Benfica a cercar-se sempre com mais perigo, a forma como toca a bola e se aproxima da área contrária, a revelar uma maior mobilidade do que o seu adversário. Mas você agora neste lance, o Simões a colocar bem a bola, depois ou o Eusébio ou o Torres, o Torres é um jogador mais estático lá na frente, mas quer dizer, o Eusébio, Simões, José Augusto, Santana também, repare-se, agora ali apareceu a defesa do Feyenoord. Há uma dobra de defesa do Feyenoord. Mas o Benfica aproxima-se com mais facilidade da baliza contrária do que o Feyenoord. O Feyenoord tem mais dificuldades nisso. E aqui e ali o Benfica quase a jogar a passo, sabendo que não é preciso acelerar muito para conseguir tocar a bola, não é? É que também os espaços também não eram muitos, não é? Os espaços não eram muitos e a defesa do Feyenoord estava muito mais... também haviam estas faltas, não é? Mas tem sido um jogo com menos faltas que aquelas que existem hoje. Sim, sem dúvida. Aqui uma incursão do Cavani, que sempre que já tem-se notabilizado em muitos cortes, sim, e depois parte logo para o ataque. Ações ofensivas, embora por um flanco que durante muito tempo lhe foi estranho, ele que foi sempre extremo esquerdo, para depois então optar pelo lado direito, primeiro como médio, como já vimos, e depois como defesa. De facto, aqui uma boa jogada do Cavani. E aqui, como se vê, a linha média é praticamente o Coluna e o Santana. Que eram dois avançados do tempo do WM, não é? Exatamente. Portanto, uma equipa de forte tendência atacante, como o Riera. Havia sempre. Aqui está o Simões. No seu estilo, e mais, quer dizer, havia realmente uma situação de concessão aos jogadores do ataque para jogarem com a criatividade que quisessem e com a improvisação que quisessem colocar no jogo. E vimos agora ali o Sr. Babéran a admoestar um jogo do Benfica. Na altura não havia ainda os cartões. Não. Portanto, ao obrigar o jogador a virar-se para ele se certificar do número, era sinal de que em caso de reincidência o jogador poderia eventualmente ser expulso. Claro. Nessa altura era verbalmente, não havia o cartão indicativo, mas a decisão era dada verbal, não é? Mais uma excelente jogada de Simões, ali, sobretudo a dominar a bola numa situação difícil, mas a dá-la jogável para o seu companheiro. Portanto, a bola a chegar a Grafland. E este jogo não foi dos mais famosos feitos pela equipa do Benfica. Também com alguma culpa do próprio adversário, não é?
Sim, mas nestes 3 primeiros anos do sucesso do Benfica, já não falando na primeira vez que o Benfica foi à Taça dos Campeões, com o Sevilha em 58, 57, 58, sem falar disso, desses 3 anos de 60 a 63, qual seria o jogo que o José Augusto aqui consideraria como o mais espetacular disputado no Estádio da Luz? Estou-me a recordar de um 6-0 ao Nuremberg, por exemplo, que foi um espetáculo, não apenas esse jogo em si, exemplo, mas também por aquilo que representou, com a recuperação do 1-3 do Nuremberg. A 20 minutos de jogo já a equipa alemã estava iluminada, mas tivemos aqui um jogo, aliás, as 2 primeiras taças, os jogos no Estádio da Luz foram extraordinários, ficaram no imaginário das pessoas. Mas tivemos aqui um jogo contra a equipa campeã inglesa na altura, que era o Tottenham. O Tottenham tinha uma equipa poderosíssima. O Benfica ganhou 3-1. Ganhámos 3-1 e lá perdemos 2-1. Num terreno enlameado de propósito. Propositadamente. Para dificultar a ação do Benfica. E lembro-me que o nosso Costa Pereira, saudoso Costa Pereira, foi o melhor jogo que eu vi o Costa Pereira fazer. Mas olha que o guarda-redes inglês também fez teve uma grande atuação, porque o inglês naquela os avançados do Benfica também fizeram muito trabalho. Sim, teve bastante, também esteve, porque foi um jogo parado e resposta. E nós tivemos a sorte de marcar logo no início. E lembro perfeitamente do Tottenham era o Bob Smith, era um indivíduo mais alto que o Torres e com uma corpulência, era um tanque, e tinha um jogador que era o Jimmy Greaves, que era um dos melhores jogadores ingleses de sempre. Jimmy Greaves, e tinha o Cliff Jones, que era o extremo esquerdo, e tinha o Danny Blanchflower, que era um escocês no meio campo. Exatamente. Que era um jogador extraordinário. Fez o gol da vitória do Tottenham. Era a coluna daquela equipa. Mas também um grande jogo no Estádio da Luz foi aquele 6-2 frente ao IPS, dada a categoria do adversário. A segunda eliminatória num dia de chuva, que foi realmente um hino ao futebol. 5-0 na primeira meia hora do jogo. É verdade. Uma grande exibição do Benfica. Este jogo já era um jogo mais calculista, porque primeiro é um jogo da meia-final. Já é uma fase adiantada da prova e, obviamente, que a equipa que chega aqui não é uma equipa qualquer. Depois, porque a equipa havia um 0-0 na primeira mão e, portanto, o jogo seria muito renhido nesta segunda mão. Repare-se ali, os espectadores todos que não tiveram lugar, ficaram todos sentados ali. Não, este jogo foi realmente um jogo também com uma vivência extraordinária. Não foi um jogo de grande beleza de futebol, mas pelas circunstâncias. Que rodeavam o jogo, não é? Rodeavam o jogo, não é? E havia sempre aquela expectativa de saber até que ponto é que o Feyenoord não faria aqui o 2-1 e relançava a partida. Claro. O Benfica, obviamente, também atento a isso, a procurar agora o terceiro gol. Agora, que nós tivemos sempre mais no ataque do que o adversário. Isso é indiscutível. Sim, isso é indiscutível, por aquilo que estamos aqui a verificar. Um livro para o Benfica, e também nessa altura já não havia muita pressa em marcar os livros, nem em todos estes lances de bola parada, cantos, lançamentos laterais, enfim, o tempo que demorasse não seria grave. Tentar ganhar, o remate agora, a bola ao lado da baliza de Grafland. O Benfica conseguiu ganhar a bola, repare-se como o Feyenoord não acerta no passe e não passa do meio campo, claro. E a melhor maneira também de defender o resultado é jogar no meio campo do adversário. Sem dúvida. Para evitar surpresas, o Benfica consegue conter as tentativas do Feyenoord e continua a jogar ali perto da área contrária. Mais uma vez a bola ali a ser repelida por Cry. No jogo aéreo tem estado bem. Aquele central do Feyenoord. E uma preciosidade do Coluna num passe de calcanhar.
Aqui está, mais uma E jogada aqui está o Simões. brilhante, mas a bola já teria saído. Ultrapassado. Podia ter uns espectadores quase dentro do campo. É ali junto à linha lateral. Isto hoje é impossível que isso aconteça, não é? Sim, há muitas regras. Claro. As regras de segurança hoje são totalmente diferentes, não é? As pessoas também são diferentes. E cá está a Costa Pereira a colocar a bola na marca e com toda a calma a preparar-se para pontapear. Como é o seu estilo. Até no pontapé de baliza o Costa Pereira tinha uma forma de chutar a bola. Muito peculiar. Um estilo muito pessoal. Eles também, de vez em quando também davam umas cacetadazinhas e tal, claro. Não é adiantar muito o jogador do Benfica, mas cá está sempre a tentar o ataque. E já com o primeiro quarto de hora de corrida desta segunda parte, os holandeses a não gostarem que os jogadores do Benfica fiquem deitados no terreno. É o Coluna. E o Coluna, para se rebolar, certeza absoluta que lhe doeu. Sim, porque não era para, não jogou para fingir. Não era um homem para... Mas ele teria ocasião depois de se rebolar ainda mais no jogo seguinte, a final com o Milan, em que as coisas... e que foi o alvo predileto dos jogadores italianos na final frente ao Milan. Sim, exatamente. O extremo esquerdo, o Pirvatelli. Foi o carrasco, podemos dizer, do Coluna. Mas eles estavam a dar um bocadinho... Sim, então a equipa do Feyenoord estava um bocadinho de cabeça perdida. A endurecer o jogo. Vê-se, nas suas atitudes tem demonstrado um certo inconformismo e fazer algumas faltas. Aliás, o Benfica continua a jogar, a mandar um jogo, isso para uma equipa que tenta desesperadamente tentar o 2-1, a forma descontraída como o Benfica está a atuar é capaz também de fazer perder as tribeiras ao adversário. E depois a ganhar todas as bolas, raramente a bola passa ao meio campo. Eles não passam no meio campo. Mais uma tentativa, vamos ver agora. O lançamento lá para o homem mais adiantado, mas de facto a inferioridade numérica, o ataque do Feyenoord e a vontade da defesa. Nós a jogarmos de primeira. Bem, ali a ganhar o pontapé de canto. Esta simulação de ir à bola para obrigar o adversário a cortar e a se ter canto. E agora muito tempo até que este seja marcado. E é o Simões que vai marcar. Bem jogado, bola ali colocada no meio, depois de um bom trabalho na ala direita. E a feição do jogo a manter-se, que o Benfica a dominar por completo e a não permitir que o Feyenoord discuta sequer o jogo. Bom trabalho de Simões, mais uma vez, a bola colocada lá no meio, cabeceamento, ali para o remate, Santana e é o golo, é o 3-0. Belo golo de Santana, depois de uma assistência, de um passe de cabeça de Torres. Passe de cabeça à devolução de bola. Exatamente, a bola colocada lá para o eixo do ataque, ali o Amorti para o remate de Santana, que aparece no sítio certo e faz o 3-0 com 18 minutos desta segunda parte. Se dúvidas ainda houvesse, elas dissiparam-se nesta altura. Com 3-0 então é que não havia mesmo hipótese nenhuma para o Feyenoord. Agora era só gerir, não é? Aliás, como estávamos a fazer como há pouco dissemos,
os golos fora não valiam a dobrar, em caso de igualdade no cômputo das duas mãos. Portanto, mesmo que o Feyenoord, por qualquer motivo, conseguisse chegar ao 3-3, ficaria apenas em situação de igualdade, nunca de vantagem. Portanto, era preciso que o Feyenoord marcasse 4 golos, o que era impensável até a final. haveria o prolongamento, não é? Nessa altura haveria então prolongamento, porque o terceiro jogo era uma coisa que só surgiria depois de um prolongamento. Também não havia grandes penalidades para desempatar nessa altura. Houve várias formas de desempate ao longo dos anos, ao longo das épocas, mas nesta altura era um prolongamento e depois a marcação de um terceiro jogo. Também houve já o processo de moeda ao ar, que também não é das mais brilhantes. Também não é das mais brilhantes. E o Benfica disse que pode queixar num célebre jogo com o Celtic da Escócia em 69. Fomos eliminados por moeda ao ar. Mas a maior injustiça não terá sido aí, mas num eventual 4-0 que o Benfica chegou a conseguir e que o árbitro não considerou que a bola esteve dentro da baliza escocesa. Mas está as coisas. Aí o Benfica teria ganho por 4-0 e não haveria mais discussões numismáticas, digamos assim. Por moeda ao ar, que favoreceu a formação do Celtic. Uma vitória por 3-0 dos escoceses em Glasgow e também por 3-0 do Benfica na Luz, que obrigou a tal prolongamento, no qual o Benfica fez um golo que o árbitro não se apercebeu. Aqui está o Feyenoord a tentar um ataque muito mal, bola para fora e de resto já estava lá. Penso que aqui já estavam completamente em desmotivados. situação descrente. E o livre para a equipa do Feyenoord, a meio do meio campo contrário, a bola colocada lá na frente, já o corte da defesa do Benfica e partir já para o contra-ataque. Futebol mais prático, atenção, pode ser mais um gol, um remate de bola em bater num adversário. Mais prático, mais simples, a forma como o Benfica se acerca da baliza contrária e poder também tirar agora vantagem, já que a formação do Feyenoord a colocar muitos homens mais na frente, a tentar chegar ao golo e por isso, de alguma forma também a desguarnecer mais a sua zona defensiva. Isso é sempre perigoso para uma equipa como a Benfica, que, como dissemos, é constituída na sua maioria por jogadores de características atacantes. E cá está a forma como o Feyenoord tenta responder apenas com um jogador, um avançado em Cunha, que é Kraver. Muito pouco para a dupla Raul-Humberto Fernandes e para as eventuais dobras, caso elas fossem necessárias. De modo que o ataque do Feyenoord condenado ao insucesso. Notas aqui um futebol, sem dúvida, apoiado por banda do Feyenoord. Não é assim um futebol tão desgarrado como se poderia pensar. É apoiado, só que é servido por poucos jogadores lá na frente e a inferioridade numérica não tem hipótese no confronto com a defesa do Benfica. E agora o livre para Eusébio. Ali com Santana a seu lado. É a Santana que coloca lá para a cabeça de Torres. E o pontapé de baliza para Peter Grafland. E esta parte do jogo já sem grande interesse em matéria de novidades, já que estava tudo resolvido. 3-0 dava toda a tranquilidade ao Benfica.
Benfica que tinha eliminado, já agora recorde-se, a equipa do Norrköping da Suécia 1-1 e 5-1 na Luz, e depois uma difícil eliminatória com o Dukla de Praga 2-1 na Luz, e curiosamente com 2 golos do Coluna, que não era habitual ser o marcador, o Zé Augusto com o Águas e é o Coluna que faz 2 golos. Um Dupla que depois em casa não consegue mais do que 0-0, uma grande exibição do Costa Pereira, e daí que o Benfica tinha chegado à meia-final com o Feyenoord. Essa eliminatória com o Dupla, onde pontificava um tal Mazopust, que foi considerado o melhor jogador europeu, foi uma eliminatória extremamente das mais difíceis que o Benfica conheceu. Eu creio que foi a mais difícil nesta qualificação, nesta taça. Foi realmente o jogo com o Dupla de Praga. E como é que explica que tenha sido o Coluna a marcar os golos? Acontece. Mera circunstância do jogo. Com tantos avançados. Aliás, o Coluna também era um jogador que rematava bem, era um jogador que frente ao Luís era sempre, o seu remate também era sempre feito com direção. De forma intimidatória. Fez vários golos nas finais e em jogos decisivos. É um facto dos golos à Coluna, não sai golos. Coluna, quando marcava, arrancados cá fora da área. Quer com o Barcelona, com o Real Madrid, também com o Peñarol, na primeira mão da Taça Intercontinental. O Coluna teve poucos golos, mas foram quase todos eles decisivos. Mas foram golos marcados, digo eu, com pontapés cá de fora da rua, como se dizia na altura, não é? E então é curioso. Tinha um pontapé potente. Mas era curioso que, frente a um Dupla muito defensivo, mas defensivo no bom sentido, quer dizer, uma equipa que sabia defender muito bem e depois passar para o contra-ataque, tenha sido ele o autor dos 2 gols. Era uma equipa que jogava um 4-4-2 na altura. Já praticava o meio campo, e onde pontificava. Normalmente todas estas equipas tinham um organizador de jogo, e o Mazopust era realmente um jogador onde o jogo passava todo por ele. Não só do Dupla, mas também na própria seleção checa, já que no Mundial de 62 ele foi um elemento preponderante da sua equipe. Sim. A escola checa era realmente uma escola bastante boa. Sim, tinha pergaminhos desde há muitos anos. Um aspecto interessante nesta edição é que, nesta e na anterior, o campeão europeu ficava isento da primeira eliminatória, portanto o Benfica só fez 3 eliminatórias até chegar à final. Aliás, aconteceu também o mesmo com o Real Madrid, sempre que no ano seguinte ia à Taça dos Campeões depois de ter ganho a anterior. Isso na altura era encarado como um aspecto positivo, agora seria menos uma receita, se calhar até os clubes não gostariam de ficar sem uma eliminatória. Hoje há muito mais clubes, e há clubes que ficam isentos nas primeiras eliminatórias, mas depois os moldes hoje são totalmente diferentes. Os moldes hoje são mais para defender os clubes de maior dimensão. E fortalecer a sua conta bancária. Portanto, hoje em dia olha-se muito à questão do que é que uma prova internacional pode proporcionar a um clube. Hoje em dia já não se fala na Liga dos Campeões, mas na Liga dos Milhões. Em vez dos pontos, fala-se dos pontos. A linguagem já mudou um pouco. É evidente que é importante para a sobrevivência de um clube, mas é bom não esquecer também a vertente competitiva. Pois, é claro que há situações que impedem outras, mas não há dúvida absolutamente nenhuma que estamos numa época de confluências económicas e muitos interesses em jogo. Não é? E muitos interesses em jogo. Portanto, o Benfica, nesta época, tem 62, 63, isento da primeira eliminatória, elimina o Norrköping da Suécia de uma forma fácil, um empate lá em casa do adversário, depois uma goleada de 5-1, que era um resultado muito frequente na Luz, e depois a tal jogo com a Dupla, muito apertadinho, 2-1, 0-0. Fizemos 7 jogos. E depois fizemos 7 jogos. Depois com o Feyenoord, este é o último jogo antes da final. Eu penso que os moldes atuais não só dá muito mais vantagens económicas aos clubes, com certeza que sim,
mas também dá muito mais concessão de facilidades no prosseguimento da prova. Claro, porque antes era tudo mais decisivo. Ou melhor dizendo, estas situações eram mais decisivas, claro. Estas eram a eliminar. Claro que naquela altura, aqui o Benfica fez uns milhares largos de contos, não é? Qualquer coisa como, sei lá, 30 e tal mil contos. Na altura era considerado... Na altura era, enfim... Uma fortuna. Nós sabemos que naquela época o custo de vida, não é? Que nunca foi fácil, mas tenho a certeza de que era bastante mais equilibrado do que agora. Sim, o espetáculo também era extremamente acessível, não é? E hoje os preços são bastante elevados. Houve agora ali uma boa defesa do guarda-redes Grafland, o Benfica não deixa de tentar o ataque. O Feyenoord também procura aproximar-se da área contrária, mas com pouca convicção. Estamos já com meia hora de jogo. 3-0 para o Benfica, golos de Eusébio, Torres e Santana. Este último golo de Santana já na segunda parte. Falta um quarto de hora para o final. E tudo consumado. O Benfica estava já a pensar na final frente ao Milan. Era uma tentativa do futebol italiano chegar ao título, depois da Fiorentina ter jogado com o Real Madrid e o próprio Milan ter jogado também em 58 e ter perdido apenas no prolongamento. Recorde-se, o herói desta saga inicial da Taça dos Campeões Europeus foi o Real Madrid com 5 vitórias, mas uma referência especial para a equipa francesa do Stade de Reims, que chegou por 2 vezes à final, equipa onde Raymond Kopa, que foi na primeira edição, ele depois viria a jogar no próprio Real. Mas tirando então o Stade de Reims, a Fiorentina e o Milan foram outros finalistas vencidos, e o último desses 5 foi a formação alemã do Eintracht Frankfurt, goleada por 7-3 em Glasgow, em 1960. Portanto, o Milan ia aparecer pela segunda vez na final. E estava numa grande ocasião e passou ao lado. O golo não surgir por acaso. De facto, agora o Benfica a ganhar por 3-0 e a dar-se ao luxo de criar ocasiões que lhe poderiam permitir uma vitória ainda mais robusta. Não era preciso tanto, mas mais um golo seria melhor, claro. Agora ali a ser rechaçada sobre o risco e depois a bola tirada para fora. O perigo é passar para a formação do Feyenoord, a sentir enormes dificuldades face à pressão da equipa do Benfica. Não se demorar muito, parece que como não jogam ao primeiro toque, agora sim, bola bem colocada lá para o jogador que se estava a desmarcar, mas já no seu caminho um adversário no quarto. E é tudo mais lento. Está o Zé Augusto a combinar com um companheiro, ali a surgir no quarto um homem do meio campo. E o jogo nesta altura já arrastasse um pouco, não, José Augusto? Nesta altura, sim, já, também já não estava a fazer. O jogo estava já a perder qualidade, interesse. O resultado estava feito, a eliminatória estava ganha. A descrença dos próprios adversários arrastava-nos para uma situação de jogo mais tranquila, mais lenta. E ali o Costa Pereira ali a sair, a não conseguir ficar de posse de bola e a criar um lance de perigo, e o Feyenoord a ganhar um pontapé de canto. Mas todos os maus fossem esses, não é?
quando está a ganhar por 3-0. Canto para o Feyenoord, vai lá no lado direito do Bergholtz a marcar. Mais vezes a bola afastada para longe, isto numa altura em que o Feyenoord procura acercar-se com outra insistência, não muito grande, mas enfim, ali a aproximar-se da área do Benfica. Costa para a tocar a bola para o seu companheiro da defesa e a colocar o esférico em jogo. Estamos nos últimos minutos da partida, o Benfica ganha por 3-0, parece que empatou em Roterdão por 0-0 e, portanto, a um passo da final, terceira final consecutiva, algo impensável uns anos antes. Que é que diria que o Benfica conseguia repetir a proeza do Real no que respeita pelo menos às 3 primeiras edições, ser finalista. José Augusto esperaria em 1960 poder ser finalista da Taça dos Campeões e ganhar 2 delas nessa altura. Era algo quase inimaginável. Era impensável. Era impensável, mas à medida que foram as ganhando, coisas se foram verificando, houve realmente mas ali uma discussão acesa com o Sr. Berberan. O Sr. Berberan aqui dava a sensação... ali uma discussão entre o avançado Kluivert, o tal que joga no eixo do ataque. E o Raul Machado. Mas quer dizer, a partir da segunda Taça dos Campeões, pois com certeza penso que houve da nossa parte uma exagerada confiança neste jogo com o Milan. Penso que não foi subestimação do adversário, mas foi... Enfim, já continuavam na cena das vitórias e podia ser mais uma, não? Sim. Agora ali a bola a ser rematada pelo jogador do Feyenoord e finalmente o golo do Feyenoord na sequência deste livre. Gol marcado por Baumeister, número 10, que faz o apoio a Kluivert, daqui a pouco nos referimos. Um livre marcado, a bola rechaçada pela defesa do Benfica, a chegar aos pés do dianteiro do Feyenoord, que rematou e bateu Costa Pereira, conseguindo um golo. Enfim, que a equipa do Feyenoord, podemos dizer que terá merecido face ao inconformismo sempre patenteado, embora não tenha criado, raramente tenha criado uma ocasião de chamados golos feitos, não é? Não, mas foi para, pelo menos, para premiar o inconformismo do Feyenoord. E assiste agora aqui em determinadas alturas do jogo, porque houve outras que estiveram realmente descrentes, mas é sempre bonito que hajam golos, porque vem premiar de qualquer das maneiras situações que o próprio jogo durante os 90 minutos proporciona, não é? E cá está a resposta do Benfica também. E eu ia marcando este golo agora. O Luís Augusto ali escapar-se bem, com a tal velocidade a que já fizemos referência. É um perigo sempre que se escapa ali pelo seu flanco e a rematar. Mas dizia eu que com o Milan houve realmente uma confiança exagerada. Já falaremos disso após este jogo com o Feyenoord, que está mesmo a acabar. Faltam cerca de 6 minutos para o final e o Benfica vence agora por 3-1, depois deste gol de Baumeister, mas que não afeta em nada as pretensões do Benfica, continua a ter uma vantagem de 2 golos, agora de 2 golos sobre o seu adversário, que terá espreitado um pouco, abriu mais, fez ali mais um lance de ataque após o golo alcançado e sofreu a resposta do Benfica através desta avançada do José Augusto, um belo remate e desviado por um adversário e então o jogo a caminhar para o final. Muitas demoras na reposição, como é habitual, sempre que nos aproximamos do final de um jogo. E cá está, Feyenoord a insistir pelo lado direito, por Bergholtz, tem de facto sido
um jogador muito voluntarioso, e as picardias, pequenas picardias, continuam ali entre os jogadores. Obrigado, de resto, o árbitro auxiliar, na altura o fiscal de linha, ali a entrar em campo. Brinca a passar a bola ali ao segundo poste. Não causa grandes problemas, já que também a defesa do Benfica estava atenta, e é pontapé de baliza para Costa Pereira. E mais uma jogada com, parece que o Fernando Cruz. É o Fernando Cruz. Que entrou sobre o seu adversário, o mesmo Bergholz, e obrigar a este mergulho do dianteiro holandês. Como já dissemos, o Cruz com um enorme talento, é facto, mas também um pouco excessiva viralidade em alguns lances. Aliás, do lado esquerdo o Benfica teve sempre jogadores duros, o Cruz, também o Ângelo, também não era propriamente um jogador dócil. O jogo entrou numa fase de picardias. Mas uma falta sobre o Eusébio. E nada de pressas por parte do Benfica, naturalmente. Ora, aí está mais um ataque da equipa do Benfica. E cá está outro lance. Uma falta sobre o extremo direito do Benfica. Quer comentar, José Augusto, este lance? Eu creio que este lance, ele deu um toque no pé esquerdo, ao ver. José Augusto estava a jogar a bola com o pé direito, portanto, quando adiantei, ele deu-me um toque no pé de apoio. Quando se preparava já para se escapar ao seu adversário, bola cruzada lá na área, e depois afastado assim, de qualquer forma. Quer dizer, eles estavam com o mal perder, não é? Sim, à mínima falta no contacto, os jogadores do Feyenoord têm reações. São reações químicas. Todos têm quando as coisas não correm bem, não é? Mal agora esta intervenção, mas consegue depois retificar. Um perigo face à proximidade do jogador do Benfica. E os jogadores, veja a robustez dos jogadores holandeses, não é? E muito bem, ali a circular a bola a equipa do Benfica, quase como fazem na perfeição, obrigando a correr os seus adversários. Olha agora começou o olho. E agora a bola sai muito mal, acontece. O Eusébio também dava destes pontapés. De vez em quando acontecia. De vez em quando acontecia, não é? Acontecem a todos. Por maiores que sejam. Esta bola sem qualquer sentido, a bola a ser recolhida à vontade pela defesa do Benfica. E sem pressas depois assistência à Costa Pereira. Estamos mesmo sobre a hora. Alguns segundos para o final da partida. O Benfica já com os dois pés, podemos dizer, na final da Taça dos Campeões. Pela terceira vez consecutiva. O clube português a conseguir esta proeza dos anos 60. Simões, até quando escorrega, consegue enganar o adversário. Está com um jogador desconcertante
este pequeno Simões que galvanizava a sua equipa e também os adeptos que corriam ao Estádio da Luz para o ver atuar. No seu flanco esquerdo era de facto um espetáculo. Bola mais vez para o meio, mas agora a defesa do Feyenoord a dar conta do recado. A bola ainda a sobrar para um jogo do Benfica. Atenção, um lance, perigo, remate, mas ao lado. Últimos lances da partida. O senhor Barberán a olhar para o seu relógio. O seu cronómetro deve estar prestes a dar por terminado o jogo. Está Simões a combinar muito bem, depois a escapar-se pelo lado esquerdo para receber o passe. Um mau passe a permitir o quarto da defesa do Benfica e final do jogo, vitória do Benfica por 3-1 e o Benfica, como dissemos, na final da Taça dos Campeões Europeus. Invasão pacífica, como acontecia nessa altura, e não vou dizer que metade do estádio se transferisse para o relvado, mas quase. Repare-se as pessoas que entram no relvado para vitoriar os seus jogadores, e depois aquelas cenas que também assistíamos habitualmente no final dos jogos, quando a invasão era de facto pacífica por parte dos adeptos do Benfica. Eram os adeptos que queriam a camisola e a polícia não entendeu aquilo como uma manifestação de benfiquismo. Vamos é de facto o final do jogo.